mercado cinza existe. Sim, não dá pra negar. Não dá pra negar. Até porque a marca Realme chegou no Brasil antes da própria Realme se estabelecer, né? Então, a fama chegou antes. As pessoas já compravam o produto antes de estar Isso aqui, é positivo, né? positivo. É. Né? Mas assim, esse mercado existe, né? É um fato. Mas não existe só para a nossa marca, não existe só para smartphones, existe para uma linha imensa de produtos. Isso existe. Né? O que a gente faz como marca aqui no país é fortalecer cada vez mais o canal oficial, né? Os nossos canais aqui no Brasil. Rede Geek apresenta Conversa com Gigantes. Apresentação: Tato Tarkan e Professor Mauri. Estamos aqui com ele, Marcelo Sato, da Realme. Marcelo, é um prazer ter você aqui com a gente. Marcelo que já participou, né? Eu acho que ele foi um dos primeiros episódios que a gente gravou dessa atração. É verdade, quando era Pixel Redondo. Exatamente. E aí, agora estamos trazendo de volta para atualizar aqui a nossa audiência como está o mercado da Realme. Legal. Eu agradeço muito pelo convite, agradeço a Rede Geek. Já sou um veterano aqui, né? Exatamente. Que bom. Mas vai ser legal, pra gente bater um papo bem descontraído aí, pra gente falar um pouquinho dos nossos negócios aqui no país. Sensacional, Marcelo. Só passando rapidamente, como você já veio aqui, você já contou um pouquinho da história da Realme, mas se você puder só fazer um en passant ali, um geralzão, só para quem não assistiu aquele primeiro episódio, entender do que a gente tá falando, seria legal. Legal. Bom, a Realme é uma das mais novas empresas de tecnologia aí no mundo, né? Assim, nós somos uma empresa chinesa. Uhum. Assim, a gente tem só 4 anos ainda de operação global. Tinha um bebezinho ainda dentro dessa indústria. Mas apesar de ser uma empresa muito jovem, muito nova ainda, a gente já tem números incríveis aí mundo afora. Hoje, nós já somos o 6º maior fornecedor de smartphones do mundo. Caramba. 6º maior, a gente já atingiu essa marca aí com 3 anos de operação. Então, assim, são números incríveis. A gente já está presente em todos os continentes, mais de 60 países, né? São 67, quase 70 operações. Caramba. 70 países que a gente está presente. Né? E agora a gente chega aqui no Brasil. Assim, a nossa operação aqui no Brasil ela tem pouco mais de 2 anos aí. Né? E a gente veio agora com força total aqui para o mercado brasileiro. Sensacional. Assim, vocês são recentes no mundo, no Brasil nem se fala, né? Considerando que o Brasil é um mercado muito grande de smartphone, né? É um mercado muito importante para a grande maioria das marcas. E aí saber que a Realme entendeu o Brasil como potencial, né? Está há 2 anos aqui, passaram pela pandemia junto com a gente. Eu imagino que não deva ter sido fácil, né, esse início. É verdade, sim. Foram 2 anos de muito aprendizado, mas eu vou te confessar, foram 2 anos excepcionais para a gente. Que legal. Foram 2 anos muito positivos, onde teve muitas conquistas aqui no país. Assim, foram quase 20 smartphones lançados, uma dezena aí de novos produtos dentro da nossa linha AIoT, que são smartwatches, fones de ouvido e mais, né, uma série de produtos. Foram 2 anos muito positivos. Obviamente que a gente chegou aqui, né, 2 anos atrás, foi em janeiro de 2021. Ninguém, né? Ninguém tava contando. A gente chegou aqui no meio da pandemia. Né? Então, mas mesmo assim, né, mesmo com todo esse cenário, né, mundial que a humanidade estava vivendo, a gente resolveu começar aqui no Brasil. Porque o Brasil é um país muito importante para a gente. Muito importante dentro da nossa estratégia global. Uhum. Né, assim, eu posso te dizer que o Brasil é a bola da vez. Assim, dentro da mesmo? empresa... Né, que legal isso. O Brasil é a bola da vez. Né, assim, dentro daqueles quase 70 mercados que eu comentei com vocês, sim, a gente decidiu por priorizar 15 desses mercados como países estratégicos dentro da nossa expansão global. E o Brasil é um desses 15, né, ranqueado lá em cima. Então, dentro da empresa, o Brasil é um dos principais focos dentro da estratégia global de expansão da empresa. Sensacional. Eu vi que vocês já chegaram aqui até colocando já mascotinho na mesa, né? Dominando o mercado. Deixar com cara de casa, né? Pra se sentir em casa, tem que estar cara de casa. Né? O nosso mascote, o nosso Real Meow, não pode deixar de acompanhar. O nome é sensacional, né? Real Meow. É isso aí. Genial. Muito bonitinho, olha só,
cara. Muito simpático. Pra quem tá ouvindo só a versão em áudio, né? É isso aí. Convido aí pra ver a versão no YouTube, que aí tem um mascotezinho na mesa. Exatamente. Na nossa primeira conversa, Marcelo, você trouxe uma informação que eu confesso que eu fiquei um pouco embasbacado, né? Fiquei, mano, os caras estão agressivaço mesmo. Que era vir pro Brasil e, se eu não me engano, dentro de até 5 anos, ser a terceira principal marca de smartphone dentro do Brasil. Essa meta, ela ainda faz parte da realidade de vocês? Vocês estão trabalhando com essa meta ainda? Cara, dentro da empresa, assim, a gente já teve várias mudanças de rota, né? Sim. Um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Sim, vai entendendo o mercado brasileiro. Ele é vai completamente entender, diferente de todo o resto do mundo. Exato, assim, Brasil é Brasil, É. né? E dentro desses 2 anos a gente aprendeu muito sobre, né, sobre o mercado local, sobre os costumes, né, que a Sim. gente tem aqui no Brasil, que ele é totalmente diferente de qualquer outra operação que a empresa tem ao redor do mundo. Mas uma coisa a gente não mudou, que é essa meta. A nossa meta de médio e longo prazo, ela continua a mesma, de ser top 3, de estar entre os 3 principais fornecedores de smartphones aqui no Brasil. Caramba. E isso a gente não mudou. O que a gente mudou foi o tempo. Né? Assim, a gente não está dizendo mais, putz, você em 5 anos, assim, posso ser daqui a 1 ano, 2, 3, não importa. Sim, mas esse é o objetivo a ser alcançado. Exatamente. Assim, a gente tem um compromisso aqui no Brasil que é um compromisso de longo prazo. Assim, a gente veio aqui para ficar e a gente vai, né, ter uma operação muito estruturada aqui para atingir esse objetivo. Então, assim, a gente não quer colocar os carros na frente dos bois, a gente vai fazer tudo, né, tudo de acordo com que o nosso negócio pedir aqui para o mercado. Até eu imagino que faça sentido essa adaptação, ainda mais considerando período de pandemia, vocês chegaram num momento complicado do mercado como um todo, não só brasileiro, né, mas como mercado mundial, entender que isso precisa ser repensado de alguma forma, mas que o objetivo continua ali, cara, isso é muito legal, de verdade, porque principalmente, e acho que eu falei isso na nossa primeira conversa, eu sinto hoje falta no mercado brasileiro de um produto, de uma marca que traga opções do custo-benefício, né, que traga as opções de brigar por preço no mercado brasileiro. E que a gente sabe quão custoso é. exatamente. Que é um jogo que é um jogo que é caro. Não é uma brincadeira barata, sabe? Não é uma brincadeira barata. Sei muito bem disso. E aí, ter essa marca e para brigar com as marcas mais tradicionais aqui no Brasil, faz muito sentido para mim, e eu enxerguei muito isso na Realme, né? Principalmente depois da saída da Asus desse nicho de mercado e tudo mais, eu visualizei isso muito na Realme. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o portfólio de vocês, que praticamente 2 anos atrás era, sei lá, de 1, 2 aparelhos, né? Hoje vocês estão com um leque de produtos, né? E a partir do momento que você apresenta, né, diversos produtos no mercado, você está se posicionando, você está dando opção para o mercado consumidor, né? E eu queria entender como que foi isso na estratégia de vocês, como é a escolha de trazer produtos para o Brasil, se tem produtos exclusivos só para o Brasil ou que não tem outros mercados, como funciona isso? Dentro da, né, eu comentei contigo que o Brasil tem uma super prioridade dentro da empresa, dentro da nossa expansão global. E desses pilares, obviamente, que é o portfólio de produtos. Tá. Então, a gente tem vários lançamentos aí, né, para esse ano ainda. Né, assim, a gente teve, né, poucos dias atrás, o lançamento do 10 Pro Plus. Né, mês que vem a gente vai ter um novo lançamento. Já tô soltando spoiler. Isso aí. Eu gosto do Marcelo porque a Marília segura. Isso aí, Marcelo. Não tem problema, vamos conversar. Traz aí. A gente já vai ter mais um lançamento aí da nossa categoria de custo-benefício, né? A nossa série C. Então a gente vai trazer um super produto aqui pro mercado nacional que vai mudar um pouco, né, a dinâmica dessa categoria. Mas a gente tem muita coisa, assim, uma coisa que a gente tem é portfólio de produtos. Né? Assim, aí, contando uma historinha para vocês, né? Assim, quando eu vim para cá, assim, antes de eu vir trabalhar aqui na Realme, eu sentava do outro lado da mesa. Sim. Eu era o cara que definia o portfólio, comprava produtos, né, sentando do outro lado da mesa. Ah, você era o comprador. Que legal. E aí, quando eu conheci a empresa, eu falei, putz, né, eu vi o portfólio de produtos.
cara, eu preciso ter esses caras aqui com a gente. Aham. Né? Então, e esse é o sentimento que eu tenho toda vez que a gente vai fazer uma reunião com um potencial cliente, quando a gente está prospectando o mercado. É essa sensação que eu consigo ter, né, do mercado. Isso é uma coisa muito prazerosa. Assim, a hora que a gente faz, por exemplo, aqueles clientes ocultos que a gente vai para a loja, Sim. né, quando eu vejo uma pessoa que ainda não conhece a marca, né, pegando o nosso produto, Uhum. né, quando fala, nossa, produto diferente, produto bonito, Sim. né, isso é uma coisa que dá pra gente, né, é uma coisa muito prazerosa Não, imagina. e mostra que a gente tá realmente no caminho certo. Pô, sensacional, sensacional. E hoje vocês... Eu tô fazendo todas as perguntas, tá? Desculpa, Não, vai lá. Não, isso daí é o troco. Eu tô aqui O último empolgadaço. episódio fui só eu falando. Mas você tá deixando as mais difíceis pra trás. O Mauri tá maciando, entendeu? Tá vacilando. É só esquenta. Não, jamais. Mas posso fazer... Obrigado, tá. Na verdade, eu até queria entender como que é hoje a parceria de vocês em relação a varejo. Porque um dos pontos de você conseguir crescer no Brasil é a distribuição. É você conseguir levar o produto de vocês para chegar na mão do povo, não tem jeito, né? E aí, eu vejo hoje, pelo menos pelo site de vocês, que o principal ponto de distribuição ainda é online, né? Vocês têm uma loja própria no Mercado Livre, tem uma loja própria na AliExpress, Shopee, Amazon. Eu queria entender como tá essa estratégia para ponto físico e online. Você pode contar um pouquinho pra gente? Claro. Sim, a gente já aterrissou aqui no meio da pandemia. Uhum. Então, o principal canal que a gente tinha, não só a gente, né, mas todo mundo, É isso aí. era o canal online, então a gente embarcou nessa. Então, a gente tem parcerias muito fortes nesse canal e foi como a gente começou aqui no país. Para esse ano, o mercado já voltou, né, A se estabilizar próximo do que é normalidade, né? Assim, eu não gosto dessa palavra normal, mas Assim, enfim, já voltou ao que era antes. E a gente também já começou nos varejos, em alguns varejos físicos. E para esse ano a gente tem uma estratégia desse canal muito agressiva. Legal. Então, já está falando com vários potenciais parceiros nossos, né? Então, a gente deve ter aí para esse ano muitas novidades boas na hora que a gente está falando de aumento de capilaridade de canais. É que é o tipo de coisa que impacta o consumidor médio. Por mais que você se comunique bem online, tá no PDV também é importante pra pessoa ver, pegar na mão. Exato. É aquela coisa, né? Lamber com a testa faz diferença na hora de decidir o produto. Sem dúvida. Né? E aquilo que eu comentei, assim, a gente ainda é uma marca nova, a gente está fazendo a nossa construção de marca aqui, que é um trabalho de formiguinha, todo dia ali. Então, a gente precisa ter o nosso produto num ponto de venda. E principalmente para aquelas pessoas que ainda não conhecem, né, o nosso produto, que a hora eles chegam ali, vejam, eles conseguem ver um produto que é diferenciado no PDV. Sim. Não conseguem dar aquela lambida com a testa. Isso, é importante. É importante. Super importante. Esse é um dos fatores de decisão pra gente. E agora, depois de 2 anos já aqui no Brasil, como tá a visão de vocês sobre o desafio com o mercado cinza? Porque é um ponto de desafio para marcas asiáticas, especialmente, de encontrar um centro de distribuição que você está competindo com a galera que está importando sozinha, com firmware errado, que vem das lojas da China, por exemplo, né? Que estão com firmwares que não são adaptados para produtos globais, que não estão adaptados para produtos no Brasil. Como que tá esse desafio, ou pelo menos a visão de vocês em relação a esse desafio? Tá bem, assim. É um ponto super importante, tá? Então, assim, o mercado cinza existe. Ponto. Sim, não dá para negar. Não dá para negar. Até porque a marca Realme chegou no Brasil antes da própria Realme se estabelecer, né? Então, a fama chegou antes. As pessoas já compravam o produto antes de estar isso aqui, é positivo, né? positivo. Né? Mas, assim, esse mercado existe, né? É um fato. Mas não existe só para a nossa marca, não existe só para smartphones, existe para uma linha imensa de produtos. Isso existe. O que a gente faz como marca aqui no país é fortalecer cada vez mais o canal oficial, né? Os nossos canais aqui no Brasil, toda a nossa capilaridade. Hoje a gente está trabalhando ainda, né, com produtos importados. A gente tem um parceiro oficial aqui no Brasil, que é a Zoom Tecnologia, que é o nosso distribuidor, que faz a importação, que faz a distribuição.
né? Em paralelo, a gente já está avaliando aí uma possibilidade de ter uma fabricação local também, Sim. né? E todas essas ações que a gente está fazendo, né, são isso incluindo as ações junto com os nossos clientes, ali no Sim. ponto de venda, ações de sell-out. É desse jeito, assim, eu acho que fortalecendo os canais oficiais aqui Sim. no Brasil, é desse jeito que a gente consegue combater esse canal cinza. Não, e acho que faz sentido, né? Porque a partir que a marca se estabiliza, né? Se estabelece aqui no país, ela vai trazer com ela uma assistência técnica, reposição de peça, garantia e tudo mais, né? E a gente sempre bate nessa tecla aqui no canal, né? Onde o barato pode ser caro ali na frente, né? Até que ponto, de fato, sei lá, economizar R$500 vale a pena se você comprar um produto e ele não vai estar na garantia, e aí uma tela custa 800, e como você vai ter acesso a essa tela? Você vai ter que importar também, buscar uma assistência que não é oficial, tudo isso é muito complicado, né? Então, a conscientização do público nesse ponto eu acho que faz muita diferença, porque o brasileiro ele tem que trabalhar muito para conseguir comprar um smartphone. Exato. E aí ele vai comprar um negócio que não vai atender ele no máximo de tempo possível, não vai dar o suporte necessário para ele, é sempre muito complicado, né? Tem que ser todo o ecossistema dentro da experiência do usuário que ele tem, né? Então é desse jeito que a gente suporta o nosso cliente aqui no Brasil. Eu sou o cara das perguntas difíceis, né, então. Né? 10 pro Coca-Cola, a gente vai ver aqui. 10 para Coca-Cola. Cara, assim, a gente tem, né, Mais do que isso, eu vou ganhar um. Tem que ser difícil a pergunta. São duas perguntas difíceis. Eu vou responder a segunda primeiro, depois a gente fala com o nosso assessor. O pessoal da assessoria atrás dos pelos assim, não. Mas assim, né, a gente tem várias séries especiais que a gente lança globalmente, né? Ano passado, no retrasado, a gente lançou, né, um telefone do Naruto. Sim. Né, o telefone do Dragon Ball Z, do Free Fire. E esse ano a gente fechou essa parceria com a Coca-Cola. Né? Então foi um lançamento global há poucas semanas atrás. Sim. Né? Esse lançamento ele foi fechado para alguns países, 2 países, né, que a gente fez o lançamento desse produto. Mas eu acho que o mais importante, assim, aqui no Brasil a gente não vai ter ele, né, pelo menos por enquanto. Mas o mais importante para a gente como marca é conseguir trazer a Realme junto com uma marca como uma Coca-Cola. Sim. Né? É o awareness que isso É gera. o awareness que isso gera. Quando a gente, né, começou a trazer a notícia aqui pro Brasil, né, cara, todo mundo falou que eu quero putz, Coca-Cola, o que é isso? Né? Então foi uma coisa muito legal. E o telefone tá... Pô, quase falando palavrão aqui. Não, mas pode falar. Pode falar. O telefone tá do cacete, é muito legal. Assim, toda a customização dele foi muito, muito bem feita. Né, tem uma coisinha ali que, né, assim, todos os papéis de parede, os barulhinhos lá de... Sim. Que legal. Pra mim, pra abrir o SIM card, a gavetinha ser uma tampinha, é um charme, cara. Nossa, aquela bicho. tampinha. Aquela tampinha é o meu acessório preferido. Ficou muito da hora. São os mínimos detalhes, né? Que faz você desejar ter um produto com uma marca de refrigerante. Até né? a versão mascotinha do Coca-Cola ficou muito charmosa. Assim, putz, a gente só viu na internet e babou, né? O Realme All, ele veio com uma cor, assim, na verdade não é assim, não, é um caramelo. Aham. Né? Então ele veio naquela cor que também, e legal. ele tem umas bolinhas ali dentro. Nossa, Muito cara. legal, Que é a muito cor da Coca. É, ali, como né? se ele tivesse Exatamente. cheio de coca, né? Exatamente. É Nossa, isso aí. cara, isso ficou muito bonito. Ficou legal. muito Ficou bonito. muito legal. Que legal. E aí, pensando, por exemplo, numa parceria como essa, é uma parceria global, né? É um lançamento global, por mais que a princípio só teriam 2 mercados, né? É uma forma da marca se divulgar globalmente. Existe a chance da gente ver uma parceria dessa vindo através do Brasil, por exemplo? Sei lá, uma marca brasileira, um vínculo com um brasileiro, para que ele tenha justamente essa sensação de pertencimento com a Realme. Tô né? Que é tentando muito pensar novo. uma marca forte no Brasil. Posso dar uma sugestão? Tem 2, eu acho que você já deve ter pensado 2. Eu pensei em uma aqui que ia ficar da hora. se Qual? Fazer um Realme Havaianas. Nossa, é Essa verdade. da hora, hein? Aí, Alpargatas. Chamar o pessoal da Alpargatas aqui pra gente fazer uma reunião aqui Caramba. conjunta. Pronto, já tá fechado.
Caramba, realmente, é uma marca muito forte, cara. Não, a gente está avaliando o mercado brasileiro, sim, né? Assim, como eu comentei com vocês ali no comecinho, que o Brasil é a bola da vez. A gente está avaliando algumas parcerias para a gente fazer algum tipo de lançamento com alguma marca aqui no Brasil. Entendi. E que tem força Turma da Mônica, internacional. Turma da Turma da Mônica, Mônica. isso Tem é legal. força internacional, Havaianas. Exato. É Exatamente. isso, tá muita sinergia, mano. Quero minha porcentagem. Não. Depois a gente negocia aqui. O brainstorm aqui. Nossa senhora. Tá registrado, tá registrado. Ai. Eu vi que tem 2 aparelhos aqui em cima da mesa. Pra quem tá no podcast só, vem pro YouTube também pra dar Porque uma aí olhada. você teria visto, É isso aí. tem dois celulares aí na mesa. Ou é o seu pessoal e o seu corporativo, ou você vai mostrar alguma coisa legal pra gente. O que tem aí na mesa? São 2 produtos. Esse daqui, né, esse primeiro cara aqui, é o 10 Pro Plus. Uhum. Foi o nosso mais novo lançamento aqui no país. Ele é um telefone da nossa linha intermediária premium, que é a nossa Number Series. Uhum. Então, nessa linha, nesse segmento, a gente fala muito de inovação, de performance e tal, mas a gente fala muito de democratização. Legal. Né? Democratização para a gente é trazer tecnologias, componentes que só estavam presentes então nos flagships, Uhum. né, para a linha de baixo, que para a gente é a Number Series. Uhum. Então a gente fez o desenvolvimento desse cara aqui, e o desenvolvimento dessa linha aqui em específico foi muito legal. Assim, a gente é uma marca que está muito próxima do nosso cliente, Uhum. da nossa comunidade de fãs. Né? Então a gente reuniu ali, foram 50 mesas redondas, e foram pesquisas quantitativas. Posso ir por vendo favor, enquanto você vai por favor. falando? Eu sou do gosto que vê com a mão. Lambe com a testa, né? E a gente fez essas rodadas com a nossa comunidade de fãs. A gente conseguiu muitos feedbacks, e uma das perguntas que a gente fez para eles foi: o que você quer ver dentro, né, na próxima versão da nossa Number Series? A gente coletou um monte de... E a gente deu uma grata surpresa. A grande maioria falou assim: eu quero um display que seja realmente premium. Mas não é um display que seja realmente premium. Uma tela animal. Uma tela animal. Então foi baseado nessa principal funcionalidade. Óbvio que ele traz um monte de outras coisas também. Uhum. Mas para um telefone da categoria intermediária premium, trazer uma tela, nesse cara tem uma tela curva, né, é um custo muito alto. Então dentro do nosso processo, mas a gente comprou a briga e falou: vamos colocar uma tela que seja realmente premium. Então foram meses e meses aí de desenvolvimento. A gente gastou $15 milhões. Uou. Foi o maior, né, o maior budget que a gente investiu para o desenvolvimento de um componente. Então a gente desenvolveu esse display, que ele tem várias características super premium, né, e a gente trouxe para um telefone que é um telefone da nossa categoria intermediária premium. Cara, É o realmente, assim, a primeira impressão que dá, olhando pro display, é que realmente ele é muito bonito. Ele provavelmente é OLED, né? É OLED, 120 Hz. Cara, ele é muito bonito. Dá pra ver o aproveitamento de tela que vocês têm aqui, de espaço de tela. Ele é muito, muito bem feito. Tipo, bordas mínimas. É que, não vai dar pra ver aqui, né? Quem tá acompanhando o podcast não dá pra ver. Vocês vão ter que acreditar em mim. Mas realmente o aproveitamento de tela é muito, muito legal, cara. A borda, a gente fala de testa e queixo, né? Realmente é bem fino. É bem fino. Esse telefone é o telefone que tem o menor queixo do mercado. Ele tem 2,33 milímetros. Realmente, o bichinho... Tá muito bonito. É um Tá aproveitamento de tela muito Eu não quis bonito. falar nada pro Maurinho, mas antes da gente começar a gravar, eu dei uma olhadinha. Tô sentindo aí um certo privilégio aí, ó. Legal, que é câmera tripla e tal, são 2 círculos aqui, mas o de baixo tem dois módulos. É muito bonitinho. Acabamento dele, muito fino. Dá aquela sensação de produto premium mesmo, né? É um produto super premium, né? Ele já tem um preço recomendado no mercado, né? Ele preço médio esperado. Ele tem um preço sugerido, né, de R$3.999. Né? Esse que é o preço sugerido que ele vem, né? Mas pro lançamento a gente
Sempre Vai tem as fazer surpresinhas. algumas Surpresinha. Isso que é legal, assim, ó, não estou prometendo nada pela Realme, né? O cara começa a prometer coisa pros outros. Não, né? Que normalmente a Realme faz um preço especial de lançamento, sempre faz uns combo maneiro mesmo, pras primeiras peças, tal, e tudo mais. Então, se a galera que tá acompanhando a gente tem interesse num produto como esse, acompanhar os lançamentos da Realme faz muito sentido, Sim. porque, você sempre pega os melhores preços ali, né? Logo no próprio lançamento do produto, que é bem legal, né? Você não precisa esperar promoção, né? Depois de um ano de lançado para pegar o produto. Isso é muito legal mesmo. Espero que venda bem, viu, esse produto. Ele é MediaTek, né? Esse cara é MediaTek. É o Dimensity 1080, né? Se não me engano. Falando Eu queria ver o outro ali. Tá bom. Esse cara aqui. Desculpa, Mauri. Não, só fazendo um comentário aqui, ele vem sim com MediaTek, mas ele vem com MediaTek Dimensity 920. Tá. 5G também. 5G também. 5G Tá, também. beleza. Sei lá, a gente tem conversado, inclusive, com o pessoal da MediaTek, né? O que, na verdade, para mim, tem sido muito positivo os produtos com MediaTek, né? Os processadores para eles de smartphone, nesses últimos 2 anos, principalmente, subiu de uma maneira que eu acho que tá brigando com os topos ali, né? Eles estão mostrando a marca para os consumidores de uma outra forma agora. E Exato. isso está reformulando a maneira como o brasileiro enxerga né? os chipsets da MediaTek. É verdade, eles estão fazendo um trabalho incrível. É isso aí. Cada consumidor. E o que mais que tem ali? Que eu tenho mais um ali que eu quero saber agora. Então, esse cara aqui já é o nosso spoiler, né? Vocês estão vendo em primeira mão aqui. Esse cara aqui é o C55. Eu gosto de spoiler. Né? Esse vai ser o nosso próximo lançamento aqui no país. Ele é o mais novo membro da nossa série C, que é a nossa série de custo-benefício. Bom, você gosta de... Eu gosto de ver com a Você mão. gosta de ver com a mão. Isso aí. Ó, pra quem gosta de tela grande, o bicho, mano, tem uma tela grande. E é bonita a tela dele também, viu? Assim, é injusto comparar, né? Óbvio. Mas ele tem uma tela bem, bem bonita. E para esse cara, a gente também fez a gente fez o desenvolvimento dessa nova versão da nossa série C, né, também através dos feedbacks dos nossos clientes. Né, então da nossa comunidade de fãs. Então a gente fez as mesmas perguntas para eles, né, o que vocês querem na próxima versão aí da série C, né, e o que foram 3 principais características que eles elencaram para a gente. A primeira delas foi memória, então ele vem com muita memória, né, esse cara. Tá com 8 GB de RAM, mais 4, né? 8 mais 8. 8 mais 8? 8 mais 8. Então ele vem com 16 de RAM, 256 de memória interna. Ele traz um carregamento rápido também de 33 watts, que é a nossa marca registrada. A gente fala de ter carregamento rápido praticamente em toda a nossa linha de produtos. E o carregador vem na caixa. O carregador vem na caixa. Muito importante. Excelente comentário. Todos os nossos produtos vêm com carregador na caixa. Importante. E também com muito processamento. Legal. Então, assim, é um telefone de entrada da nossa série de custo-benefício, mas ele vem com... Ele vem com um design muito diferentão, muito bonito. Aliás, design é uma das principais coisas que a gente trabalha dentro do desenvolvimento de um produto. Então, além de ser um telefone muito bonito, muito resistente, né, ele vem com muita memória. Ele já tem um preço sugerido? Você já pode falar pra gente? Esse cara ou é muito spoiler? Aí já é muito spoiler. Você falou de design, realmente ele é muito bonito. Eu não sei se vai dar pra ver aqui, mas as linhas, ele tem umas linhas verticais acompanhando o produto. E aí, conforme você movimenta o aparelho, essas linhas também se movimentam. Elas lembram aquelas linhas do Matrix, sabe? Descendo e subindo. Quando a gente fala de design pra gente é uma coisa muito importante. Né? A gente tem uma promessa interna, que é nunca fazer um telefone que tenha um design monótono. Isso é uma promessa que a gente tem na interna para todos os nossos produtos. A gente tem 3 estúdios de design aí ao redor do mundo. Um deles fica em Shenzhen. Esse estúdio trabalha materiais e acabamento, finishing dos produtos. A gente tem um estúdio que fica em Nova Delhi. Esse estúdio é focado em experiência do usuário. E a gente tem um terceiro estúdio em Paris, né, que é uma cidade muito famosa pela
né, pela moda, Sim. né? É a cidade de luz e, né, fazendo uma alusão, a gente trabalha toda a inovação de cores, né, no estúdio de Paris. Então, a hora que a gente fala de design, de ter essa promessa de nunca ter um produto com design monótono, é isso aí. A gente tem esses 3 estúdios ao redor do mundo que trabalham, né, toda essa parte aí, essa base aí de design. A minha percepção da marca é realmente que vocês sempre têm... se vocês vão ter, por exemplo, 2 produtos, um que você vai ter, por exemplo, na linha, uma versão mais básica, se a pessoa quiser, uma coisa mais sóbria, tudo mais, vai encontrar, mas sempre tem uma versão descoladona, mais ousada, com a presença da marca de um jeito evidente, ou com alguma coisa descolado, por a ideia com o personagem Naruto, ou, por exemplo, a presença da marca da Coca-Cola. Sim. Sempre tem alguma experiência associada ao design que é marcante, sabe? Isso realmente, nos últimos anos, ficou muito, muito claro para mim, isso. Não. É bem isso aí, assim, a gente sempre vai ter um produto com design bem diferentão, bem descolado, bem diferente do que existe hoje no mercado, né, mas a gente vai ter o pretinho básico também nesse caso. Uhum. Né, Porque tem gente que gosta, então muita tem que ter a gente sobriedade. gosta. Né? Exatamente. Agora, eu vou fazer outra pergunta difícil. Só rapidinho. Quer Então, fazer uma fácil? Vamos ter que falar, né? Eu vou tomar uma água. é que eu vi você falando, né? 8 mais 8 de GB de RAM. É porque você pode usar a memória interna como uma RAM virtual, é isso? Exatamente. Assim, a gente tem uma tecnologia de compartilhamento de memória interna, a gente chama de DRE. Aham. Então, se você não estiver utilizando toda a sua memória interna, você pode compartilhá-la e transformar essa memória interna em memória de processamento, em memória RAM. Não, sensacional. Tatinho, Porque é com você. Tudo sólido, né? Mais fácil. Exatamente. Nesse ponto ajuda muito. Agora, existe alguma conversa? Aquela coisa, vai fazer aquela reunião com o headquarter, o pessoal ali, aquela reunião gostosa que vocês devem fazer às 2 da manhã, 3 da manhã. no horário de trabalho não posso comentar Ásia. No domingo, né? No domingo, domingo pra segunda, pra começar bem a semana. Depois do Fantástico. Já houve alguma conversa ou algum passarinho verde já contou alguma história sobre ampliar a linha para tablets, notebooks ou outras linhas, assim, há interesse, há uma discussão interna, já houve alguma coisa, assim, com a marca ganhando cada vez mais força globalmente, de ir para outros mercados, entrar em novas possibilidades ou trazer novos produtos para o Brasil, assim, em outras fatias? A gente, dentro dessas nossas reuniões às 2 da manhã, mas assim, só para compartilhar com vocês também, né? Assim, a nossa estratégia de produto, ela é uma equação matemática, como todo bom engenheiro. A hora que eu vi, assim, a gente tem, mas assim, não tem nada a ver com uma equação matemática, mas é 1 mais 5 mais T. O 1 é o nosso principal produto, que é o smartphone. Tá. 5 são as principais linhas de produto dentro da nossa categoria AIoT. Uhum. Então a gente fala de fones de ouvido Bluetooth, a gente fala de smartwatches e a gente fala de todas as telas. Tablets, notebooks e televisões. Tá. E o T é uma inferência Tech Life, né, que são todos aqueles gadgets que deixam a nossa vida mais prazerosa, mais divertida, mas principalmente mais simples. Então a gente fala de dispositivos para casa conectada, sensores, lâmpadas, robozinho de limpeza, balança, enfim, né? Aí a gente tem algumas centenas de SKUs. Então esse é todo o portfólio que a gente tem e sempre está entrando mais coisa. Uhum. Aqui para o Brasil, a gente tem um foco no smartphone. Sim, a gente também trabalha a linha de smartwatches e fones de ouvido Bluetooth, que são os produtos que a gente tem hoje aqui no nosso portfólio. Até porque eles conversam com o smartphone. Conversam bastante, né? Conversam bastante, a gente consegue brincar, fazer algum combo, fazer alguma coisa. Né? Então, são as linhas de produto que a gente trouxe aqui para o Brasil. Mas, obviamente, que a gente já tem conversas abertas para as outras linhas de produto. Né? Assim, obviamente que precisa encaixar uma oportunidade de negócio para a gente estar desenvolvendo isso. Mas sim.
Existe essa conversa. Existe essa conversa. Não, porque Dentro da reunião das duas. E é legal isso que o tá trazendo, porque a gente acompanha os lançamentos lá fora. Né? A gente vê É muita coisa. os produtos sendo anunciados por vocês. A gente são fica produtos babando. muito- exatamente. Fica com invejinha, é isso. A gente fala, putz, olha que produto bonito, queria ter... Ainda mais quando a gente vê o preço também lá fora, né? Sim. A gente fala, putz, se esse produto vier pro Brasil proporcionalmente, né, dentro dessa expectativa de preço, cara, ia ser um produto matador. Então, realmente, a gente fica com aquela ânsia de, atrás, e daí que tem que preparar uma operação toda pra isso. Eu não quero pensar na operação. Eu não quero pensar na operação, porque não é problema meu. É problema de vocês. Eu Cada quero um com seus pensar... problemas. Exatamente, eu quero pensar no ponto de vista do consumidor. Pô, pelo amor de Deus, viu? Complicado isso. Que desgraçado, né? O cara fala, dane-se a operação. Eu só quero aqui na minha... Precisa ser sustentável, eu só quero produto. E como que tá, por exemplo, esses outros produtos, né? Você já trouxe aqui pra gente 2 smartphones, né? Que um já foi anunciado, mas a gente tá vendo aqui em primeira mão, e o outro que vai ser anunciado agora em breve, também aqui pro Brasil, né? Mas essas outras linhas, por exemplo, de relógios, de fone de ouvido, também vão vir novos modelos pro Brasil, vocês vão continuar trabalhando com esses mesmos modelos. Por que eu pergunto isso, tá? É porque eu sou do tipo que fuça, tá? A gente Aí eu fui atrás, assim, aí eu vi que, por exemplo, alguns produtos de vocês de wearables não estão disponíveis à venda, por quê? Não tem estoque. Ou vocês venderam muito, ou não atualizaram o estoque porque vem coisa nova. das duas, uma. Das duas. Ou as duas, né? Não, mas assim, o que eu posso garantir para vocês é que vem muita coisa legal aí, né, até o final desse ano. Essa semana, né, essa semana não, né, semana passada, a gente estava discutindo o portfólio potencial para o Brasil. Sim, estou muito contente com o que eu vi lá. Assim, a gente tem vários lançamentos aqui para o mercado brasileiro. Não vou poder compartilhar com vocês, mas são produtos aí em todas as categorias de preço. Sensacional. Então a gente vai ter coisa muito legal até o final do ano. Eu fico feliz porque, por exemplo, pelo menos os fones de ouvido de vocês, eu acho que quem utilizou o smartwatch foi o Tato. Fui eu, testei o Watch S. Tive uma experiência muito bacana com o produto. E até eu não tenho opinião pra dar, mas o fone de ouvido eu acabei testando. Sim. E pra mim foi um dos melhores custo-benefício do mercado. Sei lá, tava na época na faixa dos R$300, R$350, alguma coisa assim. E a qualidade que entregava, pra mim, era muito positiva. Então eu acho legal ter esse tipo de produto com garantia no Brasil. Sim. Aquilo tudo que a gente falou, né? Garantia, assistência e tal, com um custo relativamente baixo pra um produto de qualidade, né? Sim, então sem eu dúvida. acho legal mesmo. E aí, no caso do Watch, foi a percepção que eu tive foi a mesma, assim, sabe? É um produto que entrega muito benefício pelo que custa, assim, sabe? Eu como consumidor, né, usando um Watch S, eu tô usando um Watch 2 agora, mas eu usei muito tempo o Watch S. Assim, e eu tinha aquela percepção de consumidor, falei, putz, eu não consigo ficar carregando um relógio todo dia. Assim, eu não tinha paciência, eu deixei de usar. Sim. Né? Mas a hora que eu comecei a usar o Watch S, por exemplo, e aquilo durou 2 semanas no meu pulso, eu falei, putz, assim, a experiência de usuário é muito diferente. Você não fica mais vinculado ali. É muito Você não tá diferente. dependendo só da tomada ali, Não parece, fica, né? Então, assim, ele é um produto com características muito, muito boas, né, que ele te proporciona muita coisa, né, e, sim, você usa ele realmente como um relógio, né, você não precisa aí ficar, né, todo dia carregando ali na tomada. Mas a experiência do usuário é muito boa, é isso aí. Não, bem bacana. Queria entender como que tá, por exemplo, planejamento, não sei se você pode falar isso, se tá dentro da sua área também. Mauri, vai perguntar de planejamento. Eu vou pegar meu Excel. Porque, vamos lá, o que acontece? Entendendo que a marca ela precisa se vincular com o brasileiro ou fazer chegar na cabeça do brasileiro de alguma forma, precisa investir em propaganda, não só em produto. Querendo ou não, é isso, né? As pessoas precisam saber que existe uma outra marca, uma outra opção, pelo menos de smartphone no mercado brasileiro. Eu queria entender como é esse planejamento para o mercado brasileiro de divulgação. Hoje é feito no Brasil ou vocês utilizam divulgação global e só fazem localização? Existe um desenvolvimento de campanhas pensando pro brasileiro? Sim, a gente faz um mix. Assim, a gente usa muito da comunicação do global, né,
que a gente né, faz alguma adaptação aqui para o Brasil. Sim. Então, isso a gente faz bastante, né, mas a gente tem uma estratégia local muito forte também. Né? Então, assim, a gente não está falando ainda de ATL, aquelas né, propaganda na televisão. Não. Assim, a gente está sendo muito mais né, assertivo, com mídias muito mais de performance, né, para a gente atingir o nosso público. Né, mas a gente faz um mix das duas coisas. E acho que faz sentido até pensando em posicionamento, volume de produtos, coisas do tipo. É muito mais fácil se direcionar, fazer uma campanha, sei lá, às vezes focada só em internet mesmo, redes sociais, do que jogar dar um tiro de canhão, Exato. Propaganda na Globo do Jornal Nacional, sabe? É tipo isso, não faz sentido mesmo, né? Não, a gente vai chegar lá ainda, mas... Não, pode ser, mas tem esse momento certo. Passo a passo, exatamente. É isso aí, não faz sentido. Aí, se eu precisar mandar uma proposta, então, de patrocínio pra quê? Eu não sei se você lembra que tinha aquela putz, isso é muito velho. Tinha um quadro na Praça é Nossa, nos anos 90, que era a Filomena, ela fala, olha o golpe! Olha o golpe aí, gente! Mas me fala, quais são os valores de marketing, né, que vocês estão... Qual que é o budget médio? E perspectiva da marca Narzo no Brasil? A gente unificou todo o nosso portfólio de smartphones, né? Isso globalmente. Sim. Então a gente tem a nossa série de custo-benefício, que é a série C, né? Uma série que a gente fala né, bastante de display e bateria, mas a gente fala bastante de qualidade aqui embaixo. Assim, que quem compra um telefone de entrada não vai ficar trocando de telefone toda hora, vai precisar desse produto por mais tempo. Sim. Então a gente coloca ali alguns certificados a mais que garantem que o produto é um produto que tem uma qualidade muito boa. A gente tem, então, a nossa série C, a nossa série intermediária Premium, que é a Number Series, que é aquilo que eu comentei com vocês, que a gente fala muito de democratização, Sim. de trazer componentes, tecnologias, para que cada vez mais e mais pessoas consigam né, usufruir dessa experiência. E os nossos flagships que ficam, né, que ficam na série GT, né, que trazem o que existe de estado da arte aí para né, no mercado. Então, essas são as 3 séries globais que a gente tem hoje. Elas estão né, sendo unificadas. E a Narzo era uma série específica de um país. Então, com essa globalização, com essa unificação, né, a tendência aqui a gente realmente não tem. Entendi. E aí, no caso, por exemplo, quando vocês vão fazer um anúncio de produtos, principalmente smartphones, esse lançamento, ele tem o desenvolvimento de um produto para a China e um produto global? Existe um calendário de lançamento local e global? É isso? Aqui no Brasil, assim, a gente tem um objetivo de estar fazendo o lançamento aqui muito próximo do lançamento global. Né, assim, a gente ainda está com um processo ainda de produtos importados, então isso dificulta um pouquinho o lançamento, mas o nosso objetivo é fazer com que esse período seja cada vez mais próximo do lançamento global. Né, assim, idealmente. Marcelo, vocês têm que fabricar no Brasil, Marcelo. Vamos... querendo ou não, é preço, por favor. Calma, Mauri, calma. Por que tanta sede ao pote? Não, de verdade, porque eu sou consumidor, né? E, porra, eu quero ter uma marca que entrega esses produtos com essa qualidade que vocês conseguem entregar, com esse acabamento que vocês conseguem entregar. Né? Assim, óbvio que para chegar num preço, você tem que abrir mão de algumas coisas. Sim. E, na minha opinião, vocês tiram aquilo que dá pra tirar, que não vai... É um trade-off bem feito. É um trade-off. É isso aí. E, sei lá, não precisa de uma caixa linda, maravilhosa, que tem... Não, cara, a caixa amarela ali, da hora, beleza. E todos os produtos têm aquela característica e pra mim tá ótimo, sabe? Agora, a minha sensação, pelo que eu conheço de mercado, é que se estivesse fabricando no Brasil, a gente conseguia brigar ali melhor no preço, chegar num precinho mais legal e tal, pra justamente falar, pô, eu quero comprar, né? Não, teus comentários são, assim, eu assino embaixo. Né, assim, a gente, assim, eu acho que produção local é um grande milestone que a gente tem dentro do nosso planejamento estratégico. Então, a gente já está trabalhando esse milestone da melhor maneira possível. Sim. E
Em breve a gente vai. Não, imagina. Segura, Mauri, segura. Que a gente chama ele de novo pra gente conversar aqui. Não, eu imagino que seja realmente, tem que ser uma conversa constante, né? Eu acho que vocês não. E aí é puro achismo, tá? De quem tá olhando de fora. Você pode dizer se eu tô errado ou não, né? Mas. Ou pode não dizer nada também. O cara já tá usando as linhas já. Não, mas no começo realmente não fazia sentido vir pro Brasil fabricando, né? Pô, vocês vão sentir o mercado primeiro, entender a aceitação, como funciona o mercado brasileiro. Estão no meio de uma pandemia, não faz sentido se abrir uma linha de montagem de produto, se a gente às vezes não tem nem peça para conseguir atender essa linha de montagem. Agora vocês estão ficando mais maduros dentro do mercado, entendendo. Vamos então para um próximo passo, que é o quê? Estabelecer uma linha de montagem no Brasil? Cara, eu acho que é um passo de cada vez, né? Até chegar no anúncio da Globo do Jornal Nacional. E é isso. É isso aí, acho que é um passo de cada vez. Assim. O nosso objetivo aqui pro país, ele não muda, né? E a gente está fazendo todo o planejamento estratégico para estar chegando lá. Né? Mas é aquilo que eu comentei, o nosso compromisso aqui é de longo prazo. A gente não vai estar colocando o carro na frente dos bois, uma coisa de cada vez, mas uma coisa muito importante que a gente precisa ter é isso, é ter um produto nacionalizado. Né? Isso vai dar uma competitividade para a gente muito melhor, para a gente, né? Que a gente tem uma concorrência hoje aqui no mercado que é muito pesado. Então, exatamente. Qualquer 100, 200 reais na ponta faz diferença. Muita diferença. Então, é um milestone que a gente está correndo atrás, sim. Sim, porque às vezes, sei lá, eu penso, às vezes por um fone de ouvido, por um smartwatch, uma band, às vezes não faz sentido, né? Às vezes é só trazer mesmo, a diferença é muito pequena de preço, né? Do que manter o custo de uma linha de montagem. Agora, para um smartphone, eu acho que isso pode fazer diferença para o consumidor total. E tudo mais. Queria saber como que tá a questão hoje de assistência técnica, né? Você falou que hoje são importados. Como tá o pós-venda, né? Isso aí, o pós-venda. Você tem ali um parceiro como a Zoom fazendo toda essa parte de importação e venda para vocês, e esse pós-venda, né? A assistência técnica. Existe uma empresa especializada? Vocês têm um parceiro hoje fazendo essa execução? Sim, sem dúvida. Desde o dia que a gente começou a nossa operação aqui, foi um dos principais pontos que a gente alavancou, e eu acho que, assim, como cliente, você, assim, se você comprar um produto e não deu problema, só onde eu vou correr. Né? Se a gente desse uma mancada como essa, assim, era um pecado mortal, né? Então, assim, desde o primeiro dia a gente tem um parceiro local aqui, que é a .net, assim, são um dos principais, se não um dos maiores empresas que atuam nesse setor de pós-venda. Então, a gente tem uma parceria com eles e 100% do que, né, do nosso pós-venda é tratado com eles. Dentro de garantia, fora, eles têm todas as peças. Legal. Né, então, é 100% com eles. A gente não tem ainda uma presença física, uma assistência técnica física, sim, mas isso está dentro do roadmap também. A partir do momento que a gente aumentar canais, a gente vai começar a avaliar isso também. Hoje é um 0800, né, Mas vou te dizer que, pelo menos para mim como consumidor, eu acho bem confortável ligar ou mandar entrar no site. Sim. Eles simplesmente mandam um código de postagem, mando o produto e recebo depois em casa. Eu, pessoalmente, acho bem confortável. Não ter que ir, às vezes, num lugar, ficar esperando 3 horas lá. Você volta de tarde. Não, eu prefiro só mandar e seguir em frente e depois receber o produto, né? E você falou de presença física. Existe hoje uma presença física da Realme no mercado brasileiro? Em relação a quiosque, loja, existe um planejamento para isso? Sim, assim, sim, existe. A gente tá com, né, é um canal a mais para a gente ter a nossa loja própria, o nosso quiosque. Isso está dentro do planejamento. Hoje a gente ainda não tem, mas isso está dentro do nosso planejamento, sim. Isso é um reforço para a marca muito grande. Exatamente. Muito grande. Eu já estive numa loja da Realme, só que só na Ásia. a nossa loja, a gente chama de loja de experiência, né? A loja conceito. Loja conceito, exatamente. Ficou excepcional. Lá foi muito legal. Você já teve, eu não tive. Olha só, tá vendo? E é o tipo de coisa que eu entendo a necessidade. Pensando, acho que culturalmente falando, né? Eu consigo visualizar isso. Que às vezes não necessariamente aumentar volume de venda, mas você ter ali a marca, sei lá, num
shopping, com o logo estampado, com as pessoas indo lá. A percepção do público, estratégico, né? exatamente. É isso aí, poder conversar, falar com alguém que manja realmente da marca. Um Real Miau gigante, assim, na porta. É isso aí. Eu não sei, mascote é uma coisa que eu acho que, tipo, é muito forte no Brasil, assim. É. Eu imagino que as pessoas devam encher seu saco pra ganhar Real Miau, assim. Esse cara aqui... Esse, por exemplo, não vai embora. Não vai embora. Óbvio que não. Quero deixar claro em todas as câmeras que é óbvio que não vai embora. Vai embora. Esse cara aqui, a gente tem 2 aqui no Brasil. E esse cara aqui eu carrego E um é todo lugar que eu nosso! vou. Ah, não é nosso. Que orgulho. Perdeu, né? Perdeu, já ficou. Não, imagina, você vai carregando ele por baixo do braço. Ele conhece a cidade de São Paulo como ninguém, conhece né? o Brasil inteiro. Mas é o tipo de coisa muito bacana, às vezes, de fazer alguma ação com o consumidor. Sim. E é o tipo de coisa que vocês conseguem, sei lá, trazer algumas unidades, fazer algum esqueminha num tamanho menor, fala com o pessoal do headquarter, fala assim, os brasileiros estão enchendo o saco com o Real Miau. Chaveirinho. O chaveirinho. Eu acho Roubaram um essa semana, 2 gordos no Precisa estúdio. demais. Manda pra mim. Sacanagem. Marcelo, você tem alguma coisa que você queira trazer para nossa audiência, pra gente aqui? Alguma novidade que a gente, ou algum assunto que a gente ainda não abordou com você? Porque assim, a sensação que eu tenho é que a gente vai. Eu preciso encerrar porque a produção falou, Mauri, tem tempo. Exatamente. Já cravou o tempo, mas pela diversão a gente fica aqui pro resto da vida. Não, acho que a gente trocou muita figurinha aqui, eu acho que foi muito legal. Em primeiro lugar, agradecer aí a oportunidade que a gente tem, né, novamente de estar aqui na Rede Geek, falando um pouquinho mais da nossa marca, dos nossos produtos. Né? Em segundo lugar, dizer que aqui, a gente foi muito bem recebido aqui no país. Assim, a nossa marca foi muito bem recebida. Assim, a nossa comunidade de fãs aqui no Brasil, ela é super ativa. Né? Ela está muito presente junto conosco, né? No desenvolvimento de produtos, né? Na troca de ideias do nosso dia a dia. Então, um super abraço para eles também. Né, assim, a gente é uma marca que está muito próxima da nossa comunidade de fãs. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E é isso, assim, deixar um grande obrigado aqui para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo aqui hoje. Sensacional, quero agradecer mais uma vez aí. A gente teve esse papo 2 anos atrás. Isso é legal a gente retomar isso, entender como que tá agora essa perspectiva de marca. Espero que a gente volte a conversar, você trazendo mais novidades, a gente podendo ver os produtos assim de perto e poder compartilhar um pouco dessa experiência com a nossa audiência também. Então, obrigado aqui pelo seu tempo. Obrigado mesmo.